Fala galera, tudo bem? Estamos aí dando início a mais um podcast Somos. E hoje eu sou o Milton, vocês me viram aí, quem assistiu o meu episódio, se não assistiu, assista. Eu estou aqui hoje com o Gustavo. E aí galera, tudo bem? Com o Fabrício. Boa galera, tudo bem? E com o Daniel Trigo. Hoje a gente tem aqui duas... Não, vou fazer piada não, pô. Tá bom. Eu ia falar duas gerações, Isso, né? A isso gente aí. está aqui com o Daniel Trigo, que foi já há muito tempo da UMP, né? Foi conselheiro até o final do ano passado e passou o bastão para mim. E temos aí o Fabrício, que faz parte da nova geração, né? Nova geração, né? Nova geração da UMP, mano, da Presbi, pô. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito bom recebê-lo, gente. Sejam muito Prazer. bem-vindos. Para começar assim, a gente gosta muito de ouvir um pouco de cada um dos nossos convidados. Então, não sei qual dos dois quer começar, mas contar um pouquinho da sua história, como você se converteu, conheceu a Cristo. Pouca diferença. Descobri hoje que é pouca Eu diferença. sabia que a piadinha Bom, vamos lá. Minha história é rapidinho. Eu tenho família já protestante há bastante tempo, presbiteriana, de gerações. E nasci em São Paulo, fui para Minas Gerais bem pequeno, frequentei uma igreja lá. E eu acho que foi em algum momento ali durante a minha infância, né? A gente tinha cultinho tipo Alpha Kids e minha mãe fazia culto doméstico, né? Então, em algum momento nesse meio tempo aí, acabei entendendo a mensagem e aceitando a Jesus. Em 92 eu vim pra cá, pra Alphaville, aqui na Presbi, e aí começou toda essa interação aí com a IP Alpha. E você faz parte da nossa UMP aqui, que a gente chama de Presbi, desde o início praticamente, né? Isso. A Presbi aqui começou no finalzinho de 95, né? 1995. E eu sou um dos Você chegou fundadores. com 92, você já estava em... Não precisa falar a sua idade, mas você estava em qual faixa ali já? Não, eu estava com Era 13. já dos, em 95 eu tinha 13 adolescentes? anos. Tá, Em 95 eu entendi. tinha 13 anos e não existia a UPA aqui, né? Então a gente começou primeiro com a UMP, que é a Presbi hoje, e isso foi no finalzinho de 95. E aí, desde então, participando como membro, como diretoria, depois como conselheiro, e foram longos anos aí que terminou agora, basicamente, no ano passado, em 2021. Então tem uma trajetória razoável aí pra gente conversar hoje. História. Deixou um legado aí pra gente, né? Da hora, legal. E você, Fabrício? Cara, eu, coincidentemente, né, o assunto é acampamento, a minha conversão foi no acampamento. Eu nasci também num lar cristão, né? Meu avô é pastor presbiteriano, eu tenho 2 tios que são pastores, meu pai é presbítero, então toda a família já é da igreja, assim, já é envolvida na igreja. E assim, outra coisa engraçada também, eu acho que tirando o 2021 que a gente não teve, né, o acampamento de carnaval, eu acredito que não tenha nenhum ano na minha vida que eu não estava em acampamento no carnaval. Na minha infância lá em Itanhaém, o acampamento de carnaval era da família, né? Então, desde que eu nasci, assim, meus pais estavam no acampamento, eu estava em todo acampamento. E aí minha conversão foi num acampamento de crianças em Mariporã, um acampamento que tem da APEC, e foi bem legal, assim. Eu lembro que era um tema de Jesus, meu super-herói e tal. Então, e aí no dia que a gente tinha um momento de louvor, a gente tinha a história que era contada, e depois a gente dividia em vários pequenos grupos, assim, né? Que era o momento de aplicação daquilo. E aí eu lembro que aquele dia a aplicação era, né, o herói Jesus que salvou a humanidade do pecado e tal. E aí foi o dia que eu acho que, assim, Deus virou a chave, assim, né? Abriu os olhos, assim, para muita coisa, eu lembro que eu chorei e tal, a gente teve um apelo, assim, entre o grupo ali. E aí, a partir daquele dia, eu acho que foi a minha conversão. Depois daquilo, tiveram vários episódios, assim, né? De reconciliação com Deus, aquela coisa. Mas ali eu acho que foi o ponto inicial, assim, da minha trajetória. Todo mundo acaba tendo isso aí ao longo da vida, né? Eu imagino que... Eu me converti velho já, né? E tive. Pra quem é de criança, é um negócio, depois você começa a ter aquela crise, né? Você fala, pô, não tenho certeza e tal. Assim, eu nunca tive uma nova conversão, eu nem acredito nisso. Mas tem um tempo que você fala, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso realizar. Tiveram vários, depois
Só rola Isso mesmo. sim, isso sim. Isso rola bastante. Eu já não tive essa fase porque eu já me converti velho, já não tinha tempo mais pra ficar dando umas caneladas na vida, não. Já tava velho mesmo, né? Eu era, essa época aí, só pra vocês terem uma ideia, eu tinha, eu acho que 12 anos, mais ou menos, por aí. 12 para 13 anos. Molequinho. Era tipo um dos últimos anos de acampamento como criança ainda, assim, né? Aí depois Antes de ir iria pros pro adolescentes, né? E não era no carnaval, era num acampamento de férias, assim. E você chegou aqui na IP Alpha recente até, né? Não faz muitos anos. Eu cheguei na IP Alpha, assim, como membro mesmo, né? Transferido faz 1 ano e 4, 5 meses, que foi o meu período de Foi casado, no né? meio da pandemia No mesmo, meio da né? pandemia. Mas eu já estou em contato com a IP Alpha já há 4 anos, né? Que é o tempo que eu estou junto com a Flávia, então eu tô Que tem a de história final do de semana muro. por aí. Cara, Tem essa a história história do do muro merece ser contada. hein? Eu acho que vale, cara. Porque virou uma lenda. Virou né? uma lenda de... Muita gente que É que não não é de estava acampamento, né? Não Mas é. É o O Mini acampamento. Acamp, Mini né? acampamento, E foi o né? primeiro, né, que você participou aqui. Foi o primeiro, Foi. cara. É pra marcar. Cheguei causando já no rolê. Ah, conta aí agora a história, mano, já que já que começou, aconteceu né? nesse acampamento? Cara, Provavelmente foi quando você conquistou a Flavinha. Pior que não. Né? Pagando de Homem-Aranha lá e tal. Esse acampamento, a Flavinha não me dava brecha nenhuma, cara. Impressionante. Olha só. Vixe, ralei, viu, pra conseguir alguma coisa dela ali. Mas o lance do muro foi engraçado, cara, porque a gente tava no jogo dos números, né, que é super clássico de acampamento e tal. E o muro já tava mole. Só que eu não sabia disso. Na verdade, o muro não tem amarração nenhuma, né? não, Só não. tijolo sobre É um tijolo. muro de 50 anos que tá lá do jeito que foi construído e boa. Diga-se de passagem, todo ano falavam assim, mano, esse muro vai cair. E o pessoal falava, não, nunca caiu, vai continuar ali. E aí, durante a brincadeira dos números, foi engraçado, porque assim, viram que o muro tava pra cair, e aí colocaram o Renato de monitor do muro, né? O Renato tava ali, tipo assim, do ladinho do muro pra avisar, galera, não subam no muro e tal, não subam no muro. Só que assim, a hora que a gente tava naquela febre da brincadeira, eu vi num pique assim, cara, que não deu nem tempo dele avisar. Você foi só pular o muro. Eu lembro assim, a cena, eu subi no muro, quando eu subi ele começou a cair, aí eu vi o Renato assim, não... Botando a mão na cabeça assim. Em câmera lenta, cara. Em câmera lenta. Cara, o muro caiu, tipo assim, vários metros de muro caíram e tal. É que foi um efeito dominó, né? Ele foi caindo, assim. Inclusive, tá até hoje lá do jeito que, Tá até que hoje ficou. tá Tipo, Virou ruína. Tiraram só os As entulhos ali ruínas pra de dar Boituva. tirou os entulhos e ficou. E foi, cara. E era aí visitante. ninguém sabia meu nome, né? Então eu tinha vários apelidos nesse acampamento. E aí alguns aí, né, que manjam mais de história, começaram a me chamar de Gorbachev, né? Que foi o cara que... Caramba, mas... O povo tá... Isso aí é típico do Coca, velho. Piada da velha geração, essa daí. Essa aí. Chamar o cara de Gorbachev. Poucos entendem. Mais legal. A gente... Desculpa, pra falar. Não, eu ia perguntar pro Daniel, você tem alguma história assim dessas cômicas de acampamento, cara, de mini acamps, velho? Cara, tem uma série, né? Mas tem de um personagem icônico aí, que é o Rafinha, né? Acho que todo mundo conhece o O Rafinha. Rafinha não veio aqui ainda, mas um dia talvez a gente grave um episódio com ele, né? Que ele tá na fazendinha, é pastor da congregação. O Rafinha é um jovem hoje, adulto, mas cresceu com a gente aqui na IP Alpha, né? E não era um dos primeiros acampamentos dele. Já tinha ido em alguns, mas era um que ele tava todo estrupiado, né? Ele tava, não sei se era perna, acho que era perna. Ele tava de joelho. Ele tava de muleta, né? E o pessoal resolveu, eram 2 quartos, 2 alojamentos masculinos, assim, né? O pessoal do alojamento dos mais velhos resolveu dar um susto na molecada durante a noite e conseguiram destravar todas as janelas durante o dia, tal, para à noite poder acessar o quarto dos menores. E prepararam um coquetel de bombinha, de coisa de festa junina, assim. A gente acendeu e jogou lá pra dentro, né? No vestiário. Aquele vestiário começou a fazer um eco danado, um estouro, fumaça. Eu sei que no outro dia os caras, esse dia o Rafinha até andou, largou as muletas, tava curado, saiu do quarto pulando. Foi o primeiro, cara. Deu um susto na molecada, assim, que foi uma noite meio diferente. Mas assim, tem essas histórias mais simplesinhas, mas tem de tudo, cara. Acampamento é um momento interessante, acontece muita coisa. Acampamento E já entrando na vibe, assim, do tema, vocês
participaram de muitos acampamentos como acampantes, eu imagino, mas vocês participaram também de muitos como organizadores, de fato, certo? Trigo, você deve ter quantos anos de organização você tem? Cara, eu fiz a conta. Para me preparar para esse dia aqui, eu fiz a conta. A Presby chegou esse ano com o acampamento de número 24, né, de todos que a gente já fez. Teve 2 anos que não tivemos. Sabia disso. Teve 2 anos que a gente não teve. Ano 2021, passado, pela da pandemia, pandemia. e 2001. Eu fui olhar lá, 2001 foi o único ano que não tinha tido até o ano passado. Então são só 2 anos que a gente não teve acampamento. Todos os outros anos a gente teve. São 24. Dos 24, 14 eu participei como organização. Caraca, velho. Então, assim, minha participação como acampante, ela é pequena. Do meu tempo de Presby, ela é pequena. Mas como organização, bastante, cara. Então, Nossa, podemos ir com qualquer assunto aí que a gente organização. acho que dá jogo aí. Você participava também da organização dos seus acampamentos? Cara, sim, e... Cara, por mais que eu não tenha a idade do Trigo ainda, já faz Valeu, obrigado. uns bons anos, cara. Porque quando eu cheguei na igreja de Santos, né? Os jovens, eles estavam... A gente começou o grupo de jovens, assim, então tinham pouquíssimos jovens, assim. Frequentavam, sei lá, 20 jovens, 25 jovens. Então, eu entrei na liderança nessa época onde ainda não tinha quase ninguém. Isso foi em 2009, 2010. E a gente fazia acampamento junto com os adolescentes na época, depois foi só os jovens. Então, desde 2010, aí, pelo menos, eu tô na organização de acampamento todo ano. E aí eu cheguei na Presby, achei que não ia ficar fora, descansando. Escapar. Poxa, mas aí não tá muito diferente, não. Se ele é 14 anos, você é 12. Tipo, não tá muito longe, né? Bastante carreira, tem uma carreira longa já. Aí. Tá escondendo a idade, aí fica escondendo. metendo um miguezão aí. É só a diferença de quando que você começou, é que eu parei faz tempo já. É verdade, é verdade. Mas, cara, vocês acham que todas as igrejas deveriam fazer acampamento? Você acha que isso tem importância para a igreja em si, para os jovens e tal? Cara, a minha opinião é o seguinte, organizar, eu não sei se é para todo mundo. Mas eu acho que a igreja se envolver e ter um momento anual ou 2 vezes por ano de ir para um lugar e estar em comunhão, no formato de acampamento, é legal. Agora, o problema de organizar é que muitas vezes não conseguem. Ou não tem estrutura, ou não tem conhecimento, ou não tem público suficiente para isso. E aí acaba ficando um negócio meio sem qualidade que as pessoas não têm vontade de voltar, de fazer de novo. Né? Mas eu acho que ter esse momento de acampamento é muito importante para o jovem, para o adolescente, para todas as faixas etárias, assim. Esse momento que você fala seria tipo de algum retiro, algo do tipo, assim. Exatamente, de se retirar e passar essa intensidade de convívio, né? O acampamento eu vejo como um aumento da intensidade de convívio. Porque as igrejas têm programações, às vezes semanais, às vezes quinzenais, às vezes mensais, depende da igreja. Mas eu acho que essa convivência intensa por 3, 4 dias, ela é muito benéfica para o crescimento, para o fortalecimento das amizades, para a troca de experiências e para o aprendizado, óbvio, para o aprendizado bíblico, teológico, doutrinário também, mas principalmente para essa fortalecimento, desenvolver relacionamento, né? Porque é uma fase complicada. Você vai pensar, tanto a adolescência quanto a juventude, são fases de formação de caráter, consolidação de valores. Por mais que você tenha isso em casa, você é exposto a muita coisa fora da tua casa, né? Na escola, ou numa faculdade, ou para quem começa a trabalhar logo cedo. E aí é um choque. É um choque. Você está ali de segunda a sexta ou de segunda a sábado vivendo outras coisas e domingo você vem para a igreja. É desequilibrado, né? Você tem... É muito tempo no mundo, de certa forma. Se você for fazer a conta, a gente passa muito tempo focado em qualquer outra coisa, né? Exatamente. E pouco tempo estudando a palavra de Deus e tudo mais. Então, acaba sendo um intensivão, né? Intensivão, cara. Eu encaro dessa forma, intensivão. Eu entendo. Eu vejo assim também, tipo... E parece que dá um gás também na galera, né? Às vezes eu sinto isso. Tipo assim, o acampamento é um tempo que a galera, pô, tá desanimado, não sei o que, vem dar... fortalece, assim, fala, bora, boost, bora. Aí dura 2 semanas. 2 semanas depois, já era a mesma já cai, coisa. já volta. Essa é a grande dificuldade que acho que todo mundo enfrenta, né? Quando você tem esse retiro, acampamento, alguma coisa desse tipo, que você tem toda essa intensidade ali de vivência e de prática da espiritualidade, quando você volta para o dia a dia,
né? Ali você está isolado, querendo ou não, você está isolado de todos os outros afazeres da vida, né? E aí quando você retorna, isso passa a ser uma dificuldade de manter o ritmo, né? Essa é a grande luta, né? Acho que todo mundo vivenciou, vive e passa por isso, né? Mas realmente essa questão do acampamento, de viver essa comunhão e desenvolver os relacionamentos, acho que isso é um grande diferencial que a gente tem, né? E tem aquele lance, né? A gente pelo menos costuma organizar acampamento sempre com muitos momentos de pregação ou pequeno grupo, enfim. Por exemplo, no nosso último acampamento a gente ficou o período da manhã inteiro louvor, pregação e pequeno grupo. Então o período da manhã em 4 dias é só palavra. Fora a pregação da noite, fora às vezes a brincadeira que tem algum tipo de conexão. Então assim, você passa 4 dias sendo bombardeado todos os dias, de manhã e à noite, por palavra mesmo, cara, é uma coisa meio óbvia, assim, Deus age de uma maneira grande, assim, Deus fala muito com a gente, Deus transforma muitas pessoas, então a coisa funciona, né, muito mais do que num simples sábado na presbia, enfim. Exato. A gente tá ali em 4 dias totalmente focado naquilo, né. E eu acho que a gente ganha um tempo ali que você trabalha um tema, né, tipo assim, você consegue explicar aquilo lá. Você fala, a nossa ideia, por exemplo, nesse último acampamento que você falou, a gente passou por todo o evangelho, assim, todo um plano de salvação muito bem passado, detalhado. Tipo, você consegue trabalhar aquilo. A pessoa não sai de lá com muita dúvida. Não, e você tem os preletores ali, né? Às vezes tem gente que ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma... Senta, conversa com o cara, senta com o cara. Eu fico imaginando, assim, para as outras igrejas, eu não sei se... Eu não conheço igrejas que não têm acampamentos. Deixa eu reformular. Tipo assim, todas ou elas fazem ou elas participam de algum acampamento. Alguma igreja que faz, né? Não sei se vocês já participaram junto com outras, assim. Já, cara. Já participei. Mas acho que o Fabrício tem até mais experiência nisso aí, né? Cara, participar... Eu vivi as duas fases, assim, né? A igreja quando estava começando, então a gente buscava realmente fazer o acampamento em conjunto com outras. E aí depois, quando a gente atingiu um número grande de pessoas, a gente era procurado por outras igrejas, né? Isso lá em Santos. Então a gente teve vários acampamentos assim que a gente organizou, mas tinham mais 2 igrejas junto com a gente lá participando e tal, e a gente envolvia eles também em algumas questões de organização. Mas a gente fez vários acampamentos em conjunto, assim. Que, assim, nesse sentido, o que eu quero dizer é, tipo, eu não conheço nenhuma igreja que não vive isso. Não se envolve com esse tipo de coisa, né? Nunca ouvi falar de uma igreja que seja assim. Talvez tenha alguma. Não, eu particularmente, eu vim ter experiência com acampamento aqui. Ah, é? É a primeira vez? Das outras igrejas que eu participei. Não tinha nenhum retiro, nada do tipo. A gente fez um retiro uma vez e aí eu estava na organização e tal, porque eu já tinha uma experiência que eu tinha... Quando eu estava saindo da Assembleia, eu tinha ido num retiro de uma igreja batista. E aí eu tinha vivido a experiência com os caras lá. Eu participei, na verdade, 2 vezes, né? Eu fui uma como acampante, a outra eu fui já para trabalhar mesmo e tal. Então, quando na igreja que eu estava antes de vir para cá, aí a gente organizou um retiro lá. Mas, assim, que as igrejas que eu frequentava mesmo não tinha envolvimento com esse tipo de coisa. Sabe que mesmo a igreja tendo acampamento, eu acho legal e importante participar de outras igrejas. Por 2 motivos. Por aprendizado, que eu aprendi muito indo em acampamento dos outros, e por experiências diferentes, né, cara? Eu já participei de acampamento que o alojamento era numa escola, eu já participei em casa de fazenda, eu já participei de acampamento que a gente tinha que levar nosso próprio talher e prato e copo, cara, porque não tinha. Tinha acampamento que a gente tinha que fazer comida, acampamento de barraca, acampamento que tinha que pegar trilha. Então, assim, cada lugar tem um jeito de fazer acampamento, né? E aí você tem experiências diferentes, é muito interessante. Tem aquele acampamento, como que é o nome, cara? Eu devia ter pego o nome disso, eu pensei nesse acampamento. Um que é uma experiência de... assim, é totalmente diferente o acampamento, mas é que eles se metem no meio do mato mesmo.
E é tipo, é uma sobrevivência, só que com uma perspectiva cristã, ou seja, tem todo um foco de missões e tudo mais. É um negócio muito louco. Cara, eu participei de um parecido. Vocês conhecem a Missão Portas Abertas, Sim. né? Que trabalha com a igreja perseguida. E eu não sei se eles ainda têm hoje, mas eles tinham um ramo aqui, um departamento aqui no Brasil, que era para trabalhar com jovens. E uma época eles começaram a fazer esse tipo de acampamento de simulação. Então eles pegavam a gente, tinha um ponto de encontro, aí levava numa van, aí vendava a galera, Largava a galera. enfiava no meio do mato, numas barracas, umas casinhas bem toscas assim. E você ficava acampado lá. E cada um recebia uma ficha de um personagem. Você era um personagem naquela simulação. Então você não sabia se você era tipo, do bem ou do mal. Cara, e no meio da noite os caras estouravam o alojamento com bomba, com fumaça, sequestravam uns 3, sumia no meio da noite. E no outro dia você, tipo, o grupo era 10, tinha só 7, assim. E aí você tinha que procurar os caras no meio do mato. Assim. Era alguma simulação para meio que despertar no jovem não só a curiosidade, né, mas a noção do que é viver o evangelho num lugar de perseguição, né, onde as coisas podem acontecer, você não tem paz. Então, é um outro estilo de acampamento. A parada bem mais roots, né, mano? Roots. Nós fomos uma vez com a diretoria da Presby, na época. Caraca, a igreja massa, pagou para a diretoria participar disso. A gente, aqui para os nossos adolescentes, a gente tem um acampamento que acontece uma vez no ano. Não aconteceu também na pandemia. Quer dizer, eu não lembro exatamente se não aconteceu nos últimos 2 anos ou só no último, né? Mas que é o rural, que a gente chama, acampamento rural. Que aí, é porque assim, a gente tem uma vibe aqui na nossa igreja que os nossos acampamentos são muito estruturados, né? Porque a gente tem um público grande, então, tipo, não dá pra você levar, igual a gente levou 200 pessoas no último acampamento, não dá pra você pôr a galera no meio do mato e falar, se vire. Tipo, são tinha uma galera de outra igreja, galera de outras estado, igrejas, outros estados. Então, tipo, tem bem... que ser uma coisa um pouco mais estruturada, né? Não são todas as igrejas que têm essa condição, então às vezes eles fazem coisas mais simples. Mas a ideia do rural é trazer um pouco do mais simples, e eu tô falando essa comparação porque as outras igrejas vão olhar e falar, tipo, gente, pra gente isso é o dia a dia. É o básico, né? É isso. É o padrão. Ok, eu entendo. Mas a ideia do rural é um acampamento com barraca, cada um leva seus talheres. Tem um dia que eles que vão ter que sentar, fazer uma fogueira e fazer a comida na fogueira. E aí pra você ver, é só um dia. Não são todos. Deve ter muita gente aí que faz sempre isso. Aí eles fazem trilha e não sei o que, então eles curtem pra caramba. É uma outra dinâmica de acampamento, né? Mas assim, pensando no quão importante é um acampamento pra igreja, a gente teve dois anos aí que você citou, por exemplo, 2001, não sei por que não teve acampamento. E teve esse ano de pandemia também, que não teve acampamento, né? O quão ruim pra vocês, na visão de vocês, foi não ter acampamento assim? O quanto a igreja sente? Né? Eu posso falar pelo de 2001 e o Fabrício fala pelo ano passado. O de 2001 foi falha nossa de planejamento. A diretoria eleita não tinha experiência e foi deixando. Quando resolveu fazer, já não tinha locação, não tinha lugar para conseguir fazer. E acabaram optando por não fazer. E isso, na época, trouxe um prejuízo bastante grande, assim. Ficou aquela sensação do vazio. Pô, tem uma coisa esquisita aqui. Porque a gente já vinha naquela época, já de 4, 5 anos seguidos de acampamento, né? E teve aquela sensação do vazio. E o segundo fator que foi ruim, que eu acho que mais importante. Mais importante, muito obrigado, depois vocês cortam se precisar. Mais importante é com relação à coesão do grupo. Né? O fato de não ter tido esse momento que a gente acabou de comentar há pouco sobre a intensidade, criou um grupo que começou a se dispersar um pouco. As pessoas não criaram relacionamentos, não fortaleceram relacionamentos. E isso acabou prejudicando algumas atividades ao longo do ano, inclusive na eleição de uma diretoria totalmente diferente para o ano seguinte. Assim. Então foi uma época de rompimento. Então, não sei se foi só por causa do acampamento, mas eu acho que o acampamento foi um fator. Influenciou muito. Não ter tido influenciou. E agora o eu acho que as consequências são parecidas, né? Mas eu acho que ficou um pouco mais mascarado em 2021, porque a gente já estava prejudicado, né? Pela pandemia, né? A gente já não tinha comunhão de todo mundo por conta da pandemia. Então, eu acho que o acampamento ele só foi mais um item no meio de um mar enorme de perdas assim que a gente teve, né? Então, a pandemia prejudicou muito o grupo no sentido de
de fazer novas amizades, de manter a comunhão, de manter o que aconteceu na pandemia era assim, que os grupos que já eram mais chegados acabavam, né, se reunindo de vez em quando, um lugar ou outro e tal. Mas assim, a gente como um todo, a gente ficou o ano todo sem conseguir ter alguma coisa juntos, né? Então o acampamento ficou meio disfarçado, assim, acho que a gente não sentiu tanto essa perda, assim, porque a gente já estava acostumado a ficar longe mesmo, né? Mas em compensação, quando a gente teve o mini acampamento, que já não foi tão mini assim, né? A gente viu o quanto aquilo fez falta, porque a galera tava com muita vontade de ir pro acampamento, assim, foi uma coisa de louco, assim. Eu ia perguntar isso aí. A gente abriu as inscrições, cara, pra você ter uma ideia, a gente ia com 50 lugares, né? A gente tinha colocado a lista. Era o limite. Em 2 dias, sei lá, 3 dias, já acabou os 50 lugares e já tava com fila de espera. E a gente teve que mudar de lugar porque não comportava mais a galera. Então a gente viu que, assim, a galera tava querendo muito, assim, né, um acampamento e não teve por 1 ano e meio. E o mini acampus foi bem mais roots do que o... Que o oficial. Porque aí teve a questão de ter, no caso, a mãe do Fabrício que foi lá e deu todo o suporte pra gente na cozinha, a gente mesmo que fez e a tal, comida, então tudo. foi bem mais... Mais mão na massa, assim. Rolou o lance da gente levar um lugar bem mais o talher e o prato. Rolou isso aí. Ressuscitou isso aí. Mas, cara, dentro dessa ideia, e aí o Gu também teve a experiência, em 2020, que a gente teve o acampamento, o último antes da pandemia, né? Eu acho que prejudicou muito a pandemia o pós-acampamento, né? Que seria todos esses benefícios que traz... A gente acabou perdendo porque teve o acampamento e chegou a pandemia. Assim, parou, dispersou, né? Eu não reclamo muito não, que depois desse acampamento eu vou casar, né? Pra mim deu resultado. Agora, pro grupo, na verdade, assim, cara, isso é um negócio interessante, né? É que isso eu acho que é um assunto, é mais a pandemia, na verdade. Porque, cara, o que formou de casal naquele acampamento, que continuou por causa da pandemia... Tipo assim, porque vocês não se viam ele muito. se estendeu. Não, ajudou. Foi, mas os casais começaram a aparecer. Não foram todos que se mantiveram, lógico, mas eles começaram a aparecer assim, tipo, na pandemia era meio... não tem ninguém, assim... não tinha aquela proximidade tão grande, então você não via. E aí, quando a primeira vez você viu, tá todo mundo junto. Você fala, mano, o que aconteceu? Mas eu posso falar o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Porque estava todo mundo preso dentro de casa e ninguém saía. Aí o que os caras fez? Pô, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa. Vou chamar uma menina pra ir tomar um sorvete, refrigerante. Aí os caras criou a coragem que não tinha antes. Tá? Aí o último contato foi o acampamento. Falei, com quem que eu falei no acampamento? Pega mais recente. Peguei o telefone da fulana no acampamento lá e tal. E tudo ali digital, né? O cara já não tem muita vergonha, o cara já desenrola ali no celular. Desenrola mais fácil. Mas é verdade mesmo, tipo, o pós de 2000, tipo, acho que durou umas 2, 3 semanas, né? No máximo, nem isso. E aí fechou tudo. Então, realmente, o grupo em si, eu lembro, nesse ano a gente não tava na diretoria ainda, né? Mas, tipo, foi uma fase em que o grupo meio que sumiu. É que tudo sumiu na pandemia, no final de 2020, não foi? A gente assumiu no meio de 2020. No meio de 2020, né? Foi que isso? vocês eram vocês, no caso, seriam a diretoria que ia assumir pós-acampamento. Pós-acampamento, isso. Mas teve um gap, realmente. Tipo, a galera não teve esse... eu não sei. O acampamento, normalmente, outro dia, eu tava conversando, acho que com o Yamarino. Ele citou um negócio muito legal. O acampamento é um ponto que, cara, durante o ano inteiro a gente vai fazer zoeira do acampamento. Tipo, cara, aconteceu isso, a gente vai zoar. O preletor falando isso aqui, a gente vai zoar. Então esse foi um ano que, tipo, a pandemia veio, atrapalhou ali o pós de tal forma que a gente meio que esqueceu, assim, né? Não tinha... Só não esquecemos da Jula Ford, né? Até hoje tem um Oscar em homenagem. Tadinha. É que não foi no de 2020 que ela caiu, Foi 19, né? Que ela caiu, foi 19. Mas ficou marcado. Tem histórias que duram um ano e tem histórias que duram 3, 4. Que viram premiação, sabe? Vira título. O que aconteceu com a Jula Forja? Ela, tadinha, é culpa minha. Eu peço desculpa. Ju, se você estiver ouvindo, me perdoa, pelo amor de Deus. A gente foi fazer uma brincadeira muito boa, era uma dinâmica legal. O tema do acampamento tinha a ver com um hacker que invadiu e atrapalhou a vida de todo mundo. Então a gente fez uma brincadeira que era um circuitão, basicamente, tinha que passar nas bases e executar as tarefas, e cada uma tinha uma temática relacionada ao hacker. A minha base era aquele joguinho do Google Chrome, quando a internet cai.
do dinossauro, sabe? Que o dinossauro fica pulando. Então, as pessoas eram um dinossauro e aí elas tinham que pular alguma coisa, abaixar de outra. O detalhe é que as coisas que elas tinham que pular era pra ser um macarrão de piscina, cara. Mas a gente não levou. Aí tinha uns bancos lá. Foram improvisar. Meio alto, Meio altos. Banco de praça, sabe? É. Tá ligado? A gente falou, não, dá pra pular de boa os bancos. Coloca os bancos aí. A Ju tem 1,60m, o banco tem 1,50m, né? E o detalhe, o dinossauro algumas vezes abaixa, né, do pássaro que tá vindo. Então a gente pegou umas bolas, que aí a gente arremessava, a pessoa tinha que abaixar da bola. Então juntou tudo. O combo era a pessoa pular, abaixar, não sei o quê. A Ju olhou e no começo a gente falava, gente, se você não se sente confortável com a brincadeira, não precisa brincar. Aqui precisa de tantos pra participar, não precisa ser todo mundo, não sei o quê. Mas ela topou, ela falou, não, eu vou. Ela foi com tudo, gente. Ela bateu o pé no banco e meteu a cara no chão. Abriu aqui assim, em cima da sobrancelha. Ela foi parar no hospital e tudo mais. Aí a gente falou, gente, nas próximas vezes, todo mundo que aparecer, reforça que uma pessoa já se machucou. Não vamos deixar quem tiver com medo pular, não sei o quê. Ah, dito e feito. Uma outra menina veio. Não, dá pra brincar, dá pra brincar. Foi, pulou e caiu, bateu. Ela não bateu a cara no chão, mas ela não se cortou. Só que ela tinha acabado de passar por uma cirurgia cardíaca. Ai, caramba. Então a gente ficou assim, tipo, mano, que Duas na mesma brincadeira. Aí acabou a base. Tipo, ninguém mais pisa nessa base. Foi a Vitória Pérez, quem conhece ela casou recentemente, tá morando agora na Inglaterra, né? Mas foi difícil, gente. E aí ficou. Agora tem um prêmio, todo acampamento que a gente vai, a gente faz o prêmio La Forja, né? Ju La Forja. O melhor tombo, o melhor machucado recebe um prêmio de. Aquele que se arrebentou no acampamento. Mas fica a dica pra quem tá acompanhando a gente, porque assim, todo acampamento vai ter alguém que se machuca. Sempre. Todo ano tem uma pessoa que se machuca mais feio, assim. Nas gerações um pouquinho anteriores, vocês todos conhecem, o outro Fabrício lá, o Altão. O Carvalho, né? Teve uns 3 ou 4 acampamentos seguidos que o cara se arrebentou. Ele virou, aí na época virou, a gozação era em cima do Fabrício, né? Onde que o Fabrício vai se machucar esse ano? E esse ano ele não se machucou. Ele tava lá, tem o prêmio da Ju agora, né? Então... Não, e ele ficou feliz, né, que ele não se machucou esse ano. Ele ficou feliz, sabe? Primeiro acampamento da vida que o cara não se machucou. Então se você vai organizar um acampamento, se prepara. Porque alguém vai se machucar. Milton tava lá pronto com todo o kit médico. A gente levou os kits primeiro motorista da ambulância. Tem que ter um motorista designado, se precisar correr. E aí, nesse ano, o que aconteceu foi a Ju, aí correu pro hospital. Aí foi um carro. Aí a menina caiu na sequência. Foi outro carro. Aí eles se encontraram no hospital, um saindo, o outro voltando. E a culpa foi minha, desculpa. A ideia tá tudo certo. Foi pra aprender. Tá tudo Nunca certo. mais eu faço. Daqui uns 2 anos ela termina de perdoar, eu acho. Não, o prêmio acho que não ela vai lembrar sempre. Até que agora. alguém substitua, né? Até que tem um prêmio novo aí. Mas a brincadeira tinha uma intencionalidade, né, meu? Tipo, tinha. Isso sempre tem, né? Apesar dos acidentes, tinha uma intencionalidade. E a Ju, é legal pontuar, ela tava chegando no acampamento. Isso é uma pergunta interessante também. Ela tava chegando no acampamento, não. Ela tava chegando no nosso grupo. Ela já vinha, mas ela ainda tava começando a interagir com a galera, de outra igreja, turmar, né? Ela veio de outra igreja e tal. Ali foi o ponto que, tipo assim, dali pra frente ela fez amizade com todo mundo. Todo mundo ia lá e perguntou, o que aconteceu com você? Você tá bem? Não sei o quê. E aí ela começou a fazer as amizades. Ela diz isso até hoje, né? E aí a pergunta que eu vou pegar o gancho é, tipo... o quão importante vocês acham que é o acampamento pros de fora? Ou pra quem é mais importante? Tipo, pra quem já tá na igreja? Pra quem tá visitando pela primeira vez? Ou, tipo, pra quem impacta mais, assim? Ou até mesmo para quem não é convertido, pra né? Quem não é convertido. Se o acampamento ele faz algum sentido, por exemplo, para quem não é cristão, né? Isso. Ou se é pra aquele que tá todo dia, tipo... Eu acho que eu vou falar depois, o Trigo complementa melhor do que eu. Mas assim, eu tenho comigo, cara, que ele impacta todo tipo de gente, né? Seja a pessoa que tá um pouco ali, né, um pezinho lá, um pé cá, o cara que já é cristão, o cara que não é de igreja nenhuma e tal. Mas eu sempre tive comigo assim, cara, um objetivo de sempre tentar levar gente que não é cristã, assim. Então na minha época de mais novo assim, né, na adolescência e tudo, sempre tentava chamar aquele amigo da escola, aquela galera que não tinha algum tipo de contato, porque é um momento propício assim para o cara tanto ouvir da palavra, né, e poder ser impactado, né, por Deus de alguma maneira,
como também de criar amizades e laços dentro da igreja que vão fazer esse cara voltar mais vezes até... Então, às vezes Deus não transforma o cara ali, mas a amizade que ele ganha com a galera vai levar ele a frequentar a igreja e ele ser transformado e ele mudar de vida. Então, eu sempre gostei muito assim desse lance de a gente convidar pessoas que não são cristãs, assim, que não conhecem a Deus. Por outro lado, isso às vezes traz alguns tipos de problema também. A gente já teve vários episódios assim de até ter que pegar a gente e levá-la de volta para casa, assim, porque a pessoa achou que o acampamento era um lugar ali pra você tocar o terror e passou muito dos limites. Era a excursão da escola, né? Isso Acontece, mas o objetivo não era esse. São exceções, mas acontece e a equipe tem que estar preparada para isso aí, né? E o ponto que o Fabrício colocou é um dos pontos que eu acho fortes e importantes. A pessoa, assim, eu nunca fui a pessoa que está chegando, mas eu imagino, né, o que a gente imagina, que a pessoa que está chegando, se ela está num ambiente onde ela vai poder interagir e ver aquele grupo... Porque assim, existe um grupo que já é coeso, um grupo que já se conhece, que é os que já frequentam e que já estão no grupo, na presbí, na mocidade, seja qual igreja for. E a pessoa que está chegando, ela vai ter que achar seu espaço naquele grupo, se enturmar. Se ela faz isso frequentando as programações, isso acontece numa velocidade. No acampamento, ela tem a chance de fazer isso numa velocidade um pouco maior, porque ela não só vai conviver com aquelas pessoas diariamente, como ela vai poder enxergar quem tem um perfil mais parecido, qual é o grupo que ela melhor se identifica. Então, isso vai favorecer a integração, né? Então, eu acho que o acampamento é essa porta para a pessoa nova, independente se ela é nova convertida ou novo no grupo, novo na igreja. Ela tem essa porta de facilitar a integração dela no grupo, né? Para o novo convertido, ou para quem não é convertido também, eu acho que o acampamento também tem um fator positivo, que é a pessoa enxergar o convívio dos, entre aspas, crentes, né? O convívio do jovem cristão fora do ambiente de igreja ou do ambiente de culto. Pra tirar aquele... Cara, ver que a pessoa... A gente é normal. Que a gente não é alienado. Exatamente. Tirar aquela imagem, aquele estereótipo que é difundido em alguns lugares de uma forma, em alguns lugares de outra. Mas assim, todo mundo tem um estereótipo do cristão. Seja ele positivo ou seja ele negativo. E a pessoa acaba perdendo isso. Porque, cara, ela vai jogar bola, ou participar de uma brincadeira, ficar na piscina, comer, descansar, dormir. Vai ter um momento de pequeno grupo, vai ter seu momento de culto e de louvor, mas tem outras coisas rolando e ela vai ver como que são esses jovens cristãos no seu natural, no seu agir natural, né? Que é diferente de um domingo ou de um sábado dentro da igreja. E aí, se ela vai se converter ou não cabe a nós, é a ação do Espírito Santo, mas pelo menos ela vai ter a oportunidade de quebrar um pouco esse paradigma, esse estereótipo. Então, assim, eu vejo vantagens para os 3 grupos que você mencionou, cara. Pro de casa também, né? Tipo, ele amadurece muito, cara. O quanto a gente já não aprendeu com o acampamento aquilo que você comentou muito, principalmente no pequeno grupo, assim, né? No compartilhar um com o outro, tá? Aquilo que o Gustavo comentou de poder desenvolver um assunto, ter começo, meio e fim, de ter tempo para explorar aquele tema, cara, isso é maravilhoso. Você consegue construir conhecimento, construir alguma coisa com o jovem de dentro. E né? você tem também, falando dos de dentro, né, a gente tem também a questão, por exemplo, de quem é o adolescente que está vindo para a mocidade, né? A UPA para o MP, a transição. Né? E quando a pessoa está na idade que ela pode ir no acampamento, né, ela está vindo do adolescente, da UPA, vindo para a mocidade, ela pode ir no acampamento da mocidade, isso faz com que ela consiga interagir e se enturmar mais muito fácil. Melhor, né? É verdade. Acaba ajudando muito. E isso é bom para a igreja, né? Demais. De forma geral, demais. Fortalece a igreja em si, né? Como grupo, como comunidade. Então, isso é bastante importante. O Trigo tinha falado um negócio lá no começo, relacionado a que nem todo mundo tá apto a organizar um acampamento, né? Quais são as maiores dificuldades aí que vocês acham? Os dois já organizaram já, então quais são as maiores dificuldades? Cara, eu vou falar uma que me ocorre assim, que eu lembrei essa semana, depois que vocês me convidaram. Conhecer o seu público.
uma das grandes dificuldades é conhecer, vamos falar aqui de Presby da IP Alpha, em Alphaville, né? Mas vale para qualquer igreja que estiver nos assistindo. Você tem que conhecer aquele grupo que vai acampar, né? Os jovens da Presby do momento atual, 2021, ou na minha época, do ano 2003, 1999. Por quê? A gente cometeu um erro muito grave num dos acampamentos, eu não lembro exatamente o ano. A gente, naquela de precisamos achar um lugar, tem que ser barato, o grupo não era tão grande, o lugar tem que comportar 70 pessoas e tal. Já é mais difícil, né, achar um lugar pequeno. Aí, achamos um lugar, fechamos. O que nós esquecemos? Campo de futebol. O local não tinha campo de futebol. Ah, não, vocês estão de brincadeira. E a molecada, na época, acho que hoje ainda é assim, cara, o futebol era a prioridade número 1 dos meninos. Número 1. Cara, foi uma frustração, cara. Foi uma frustração. Então, assim, conheça o seu público, cara. Você tem que saber que existe uma demanda. Essa é uma das chaves para organizar um acampamento que eu consigo lembrar. Quer comentar alguma coisa aí, Fabrício? Você falou da dificuldade, né? Cara, eu acho que qualquer tipo de organização que você vai fazer, que você lida com muita gente, né? Um público de grande número, você vai ter a maior dificuldade é você conseguir agradar todo mundo, assim, né? Então, conhecer o público é fundamental, que nem o Trigo falou. Mas mesmo conhecendo o público, cara, você vai cometer falha e erro, assim, e sempre vai dar algum tipo de problema. Então, eu acho que, assim, é fundamental, quem organiza tem que ter não só maturidade, mas tem que ter paciência pra caramba, tem que ter costa quente, que, vai... Nossa... Cara, vai tomar pancada de vários lados, assim, vai escutar reclamação, às vezes que nem é pra você tá passando ali, você tá ouvindo alguém te descascando, assim, você... Oh, Deus. Antes, durante e depois. Vocês tomam pancada nas costas antes do acampamento, durante e um pouco então, depois. Assim, já tem que organizar sabendo, cara, que vai ter coisa que vai dar ruim e vai ter que estar preparado pra assumir a bronca, assim, né? É verdade. Não tem jeito. Essa ideia do campo de futebol, esse ano aí a gente cogitou não ter piscina. Ó, né? Se você é dono de um acampamento que não tem piscina, faça uma piscina. Você tá a no ramo gente errado. cogitou, cara, nossa. Cara, chave. Não, eu não cogitei, não. Infraestrutura chave, cara. Uma piscina e um campo de futebol decentes. O resto a gente se vira, mas isso tem que ter, cara. Não, cara, é porque assim, a piscina a gente cogitou por conta de alguns problemas que muitas vezes gera a piscina. Então... mas tentou corrigir. Assim, cara, não aí tem falou, jeito. mano, se não ter piscina, a gente ameniza, não vai ter esse tipo de problema. Só que, sem chance. 40 graus, a galera lidar com lá o no problema. chuveiro. É melhor resolver É melhor lidar com o problema lá e dar um problema jeito. de outra forma, não corte a piscina, cara. E eu acho que a maior dificuldade do acampamento está mais relacionada a isso, assim. Porque, tipo, a nossa cabeça aqui atrás, às vezes fica o tipo... Pô, como é que eu vou organizar? Eu vou preparar um negócio mais com esporte, vou preparar um negócio mais com, sei lá, qualquer outra coisa que seja. Mas a nossa cabeça, esse ano, no acampamento que foi agora, pô, o Fabrício falou, foram 200 pessoas. Cara, que dificuldade é você olhar para essas 200 pessoas e pensar, como que eu faço para essas 200 pessoas interagirem com um todo, assim, sabe? E interagir de uma forma, tipo... Quando você conhece o público, tinham pessoas que a gente conhecia que falavam, cara, eu não posso pôr nem perto daquela ali. Tipo assim, tem que passar muito longe dessa daqui. E essa aqui eu preciso que ande muito perto. Tipo, eu preciso que eles caminhem juntos. E para administrar isso, eu acho que era o que a gente mais quebrava a cabeça. Nossa, como isso era difícil, você fazer esses links, separar os pequenos grupos e não sei o quê. Quarto. Tudo isso gira em torno da intencionalidade que tem o acampamento, né? Que é a ideia da comunhão, do crescimento espiritual e tudo. E isso leva tempo pra caramba, né, meu? Quanto tempo vocês julgam aí? Mas antes de falar do tempo, não só leva tempo, mas tem a questão que ele falou, eu queria reforçar, porque é fundamental. O acampamento ele tem uma intencionalidade, como você disse, Milton, e eu acho que esse é o maior desgaste da equipe. Porque você está o tempo todo... Para quem está organizando acampamento, galera, não é só sentar e fazer uma listinha, uma programação e um cronograma. Cara, aqueles horários e atividades, eles têm uma intencionalidade por trás. E ficar pensando nisso, quando o acampamento ganha proporções como ganhou esse ano, de 200 pessoas, cara, é um esforço mental gigantesco. Porque não é só as pessoas, você tem que pensar no propósito daquilo, como que as coisas se conectam, como que um dia está conectado com o outro, para que não fique um evento de coisas jogadas e que não faça sentido no final, né? Cara, isso é
é chave. Isso é E é chave. difícil. E é uma dificuldade. Não, pra dar certo, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Senão Isso tem que atrapalha acontecer. tudo, né? Se você parar pra pensar, às vezes você cria uma dinâmica de quarto errado, que daí, pô, no meio de uma brincadeira, você tá tendo que resolver outro problema gigantesco e aí você não consegue cuidar daquela brincadeira. Porque você vacilou no quarto, cara. E as pessoas estão brigando, estão tretando, estão Verdade. dando murro um no outro. E acontece. Acontece. E E voltando na pergunta do Milton com relação ao tempo de se organizar, cara, ou é assim que acaba um, você já está pensando em organizando o próximo, né? Então é num período de 1 ano, ou até com mais antecedência, dependendo do tamanho que o acampamento tomou, você já tem que olhar 2 anos para frente, né? Mas é mínimo 1 ano, cara. Porque se for menos que isso, você começa a incorrer em alguns erros, né? Não conseguir achar um local que atenda a característica do grupo e a região que você está. Tem dificuldade ou de tempo para definir temas, para procurar algum preletor interessante, porque a galera gosta de ter essa variedade, né? Cada ano tem uma pessoa diferente como o preletor do acampamento. Então, assim, esse período eu diria que mínimo de 1 ano, ou seja, acabou um, você já está pensando no próximo. Até para se programar para pagamento também, né? Tem a questão de... Hoje em dia tá tudo muito caro, né? Se você começa a pagar com 2 meses de antecedência, muita gente não tem condição. Não tem como, assim. É verdade. E isso é um negócio que a gente já sofreu bastante, né? Se a gente parar pra pensar pro próximo, a gente ainda estamos atrasados já. Pois é. Tem que ir pra corrida aí, que tá... Tem que recuperar esse 1 mês, né? Não, esse último... É que Deus foi muito misericordioso com a gente em todos os sentidos, né? Tipo, lugar, por causa da pandemia, a maioria tava disponível ainda. A maioria oferta. não, né? Tinha muitos disponíveis. Não tinha mas tinha bastante. muito Mas não é o mais do padrão. que teria, não era Não o é o padrão. padrão. O padrão já está tudo fechado, sabe? Então a gente deu sorte, de certa forma, de novo, não, misericórdia divina, mas de estar tudo disponível, assim, né? Sim. Tipo, ok, a gente consegue escolher um lugar que influencia também. Pô, a gente quase Um foi parar... detalhe nisso, cara. Graças àquela tua lista É. de 1000 anos atrás, Nossa! a gente usa essa lista até hoje, velho. A gente usa. Olha só, Pra quem não cara. sabe, aí o Trigo tem uma lista de... Deve ter o quê? Uns 50 acampamentos? Tem quase né? 50 acampamentos. De muitos anos atrás, assim. Então a gente esse ano, pra escolher o acampamento, né? A gente Olhou pegou essa ela. lista, dividiu entre algumas pessoas, né? A Jéssica liga pra tantos, o Coca liga pra tanto, o Fabrício liga pra tanto, Bia. E aí a gente foi ligando, assim, fazendo filtro, né? Até que a gente chegou nesse Cara, essa lista, ela foi um trabalho da molecada da época, dos jovens da época, visitar, fotografar, fazer relatório de cada um dos acampamentos, pra gente ter mesmo um dossiê para nos ajudar a escolher. Porque tem lugares que você escolhe remoto, tipo por foto, pelo site, você vai ver, cara. Totalmente É um diferente. fiasco. Aí já um é. fiasco. Inclusive na lista lá a gente fez os acampamentos que não são recomendados. Tem, os que não são tem recomendados, tudo lá. é. A gente deu Isso já tinha o que você tinha feito, a gente deu uma filtrada e acrescentou alguma acrescentou, coisinha lá não, ainda. Mas- É. Então, se você que está ouvindo a gente tem interesse nessa listinha, manda um Faz o contato. Pix, A gente manda o Faz o Pix Pix. e transfere o arquivo, fica tranquilo. dá o like, curte o vídeo, inscreve no canal Foram- primeiro. Foram anos de trabalho nessa lista, muito- sem tem dúvida. muito- É, mas, tem muito a hora que a gente viu aquela lista, porque eu não lembro em qual outro ano a gente estava procurando acampamento. Alguém lembrou dessa lista esse ano e falou: tem uma lista lá com não sei quantos acampamentos. A hora que a gente viu aquilo, a gente Provavelmente falou, foi o Coca "Cara, que lembrou. O Coca lembrou. O Coca lembrou e eu procurei, achei e mandei pra vocês. Foi o Coca. Mas Bem assim, legal. gigantesca aquela lista. Eu falei, caramba, tem E tem muito número acampamento. atual ainda, cara. Isso que foi louco, assim. Tinha muito lugar que a gente ligava e Não não existia existia mais. mais. A gente via no Google, às vezes o lugar até existia, só mudou o número, mudou... Mas tinha muito lugar que ainda tava igualzinho, Bom, cara. cara, que bom que ajudou. Igualzinho. Ajudou demais, foi muito bom pra Boa. organização mesmo. Top. Como organizadores, assim, vocês sentem que conseguem participar do acampamento? Vocês desfrutam também? Ou não rola? Eu acho que tem momentos, né, Trigo? Eu particularmente consigo desfrutar de algumas coisas, assim. Principalmente no período da tarde a gente tá mais tranquilo também, né? E aí dá pra bater uma bola, dá pra ir na piscina, dá pra trocar ideia. Mas eu acho que, assim, a maior parte do tempo a gente tá, de alguma forma, trabalhando, assim. Ou preparando alguma coisa, ou pensando em como vai fazer aquilo, ou pensando em como vai ficar aquilo. A gente tá sempre na ativa, assim, né? Então, a gente aproveita, mas não igual todo mundo, né? Não, a gente tem aquela pressão sempre ali, né? De, não, isso aqui tem que acontecer, isso aqui tem que rolar.
A gente desfruta com preocupação. Né? Mas a gente desfruta também de uma forma diferente, porque eu acho que a alegria nossa como organizador, né, o desfrutar, o prazer, é ver a galera reagindo bem àquilo que foi proposto. Né? É você ver o pessoal se enturmando, é você ver a felicidade, você ver o momento de descontração, de leveza das coisas acontecendo. Isso dá uma satisfação. Mas de curtir com a cabeça vazia, não tem jeito. Quem está organizando, por menor que seja a sua participação ali, às vezes você está organizando uma atividade muito específica dentro da programação como um todo. Mesmo assim, você está o tempo todo pensando naquele negócio, se isso vai dar certo, se não vai, eu preciso me preparar, que horas eu tenho que começar a me organizar. Então, ainda mais quem está com a organização inteira, que é o meu caso, acho que o Fabrício também sempre trabalhou com a equipe toda, aí esquece. Aí o Gu esse ano sofreu, né? Que o presidente aí tava com a responsa da saída aqui dos ônibus. Já sarou já? Não. Eu tô até hoje, tipo assim, aéreo. Ressaca, né? Ressaca do carnaval. Eu não sei mal o que acontece na minha vida. Mas eu pergunto isso, só que, tipo, esse último acampamento, foram pouquíssimos os momentos em que eu consegui falar, tipo, cara, deixa eu fazer isso aqui. A gente fechou um acampamento que era sensacional. Tipo, o acampamento tinha estrutura pra gente fazer coisa. Então tinha tirolesa, tinha boia cross e tal. Eu fui o último na tirolesa. O último. Eu fui lá pro cara e falei, tá fechado? Ele, dá pra ir mais um. Eu, nossa, eu vou. Sou eu, vamos embora. Tipo assim, cara, eu não consegui fazer nada. E era tudo tipo, você fazia as coisas, mas a cabeça em outro lugar, você não aproveita. Mas às vezes você fala assim, não, agora eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. Você tá indo no caminho daquele lugar, alguém te para e fala, mano, tem um problema aqui. Aí alguém te chama, cara, nossa. Mas foi eu acho que é um erro pessoal meu, assim, porque a gente vai passar por isso. Quem tá organizando não tem jeito, vai passar, isso vai acontecer. Mas talvez desse pra delegar mais coisas, de forma a ficar mais tranquilo e poder curtir um pouco mais, né? Esse ano eu, por exemplo, não consegui, errei, eu vacilei muito e não aproveitei tanto. Mas eu aproveitei, no fim consegui fazer o que eu gostaria e tudo mais. Foi bom. Mas teve um momento, e eu compartilhei isso no último dia do meu pequeno grupo, que, nossa, foi muito diferente de tudo, assim. Foi uma experiência diferente dos outros acampantes, né? Porque teve um momento que eu tava passando e foi aquela cena de filme muito dramática, assim, muito, muito dramático mesmo. Eu passando, correndo, porque eu precisava buscar alguma coisa que alguém esqueceu lá em cima no acampamento. Eu tava lá embaixo, o único que ia conseguir pegar era eu, então eu tinha que ir até lá em cima, voltar e levar pra baixo. E nesse caminho eu fui indo pensando, como eu tô cansado, não aguento mais. Tipo, por que a gente tem todo esse esforço, não sei o que. E aí eu fui vendo os pontos de focos assim no acampamento. Era um tempo livre, tinha uma galera jogando bola, tinha uma galera na piscina. Aí ali num canto tinha uma galera orando, aí no outro canto tinha uma galera jogando alguma coisa no salão de jogos. E quando eu falo que foi cena de filme, é porque foi muito dramático mesmo, de tal forma que, cara, por que aquele povo tava orando ali naquele momento? Veio um povo passando, conversando, um falando, pô, muito feliz você tá aqui, eu ouvi isso, não sei o quê. No salão de jogos, os caras fizeram um ponto lá na sinuca e um abraçou o outro. Eu falei, mano, isso é muito dramático. Tipo, exagerado demais. Começou até uma trilha sonora. Faltou a trilha sonora. Perguntou por quê, aí Deus fala assim, peraí que eu vou mostrar. Só iluminando assim. Mas assim, foi muito dramático, mas foi muito bom. Foi um momento que eu falei, tudo bem, é pra isso. Isso é uma forma de isso. aproveitar, né? Igual você falou. Te dá um fôlego assim, te dá um up, assim. Foi uma hora que eu falei, ok, compensa, eu vou buscar um negócio e vou voltar. Bom, vamos lá. Vou voltar tranquilo. Cara, mas esse negócio de acumular tarefa, cara, e de você ficar sobrecarregado no acampamento é embaçado, né? Isso tem. E você delegar também é difícil, né? Porque formar a equipe não é nada fácil, né, mano? É difícil. Cara, formar uma equipe é difícil. Por quê? Você até acha, cara, quero um voluntário. Mas como é que você coloca a tua visão para essa equipe, assim? Porque cada um imagina uma coisa do acampamento. Sim. Então, para tentar uniformizar um pouco essa visão, qual que é o objetivo, passar isso para essa equipe, é um dos trabalhos mais difíceis de quem tá na liderança, vamos dizer, na liderança máxima do acampamento, né? Como o responsável. Porque aí, se você consegue passar isso bem, realmente você diminui bastante a sua sobrecarga, porque as coisas vão ficar estruturadas e você consegue confiar mais. Mas dependendo de como o negócio está, você exige que você esteja um pouco mais presente, mais atuante, para garantir que as coisas estão com essa coesão. Né? E aí você se desgasta mais como liderança. Para manter no eixo. Né? E tem voluntários complicado. E voluntários, assim, né? No sentido não de
negativo, mas assim, tem pessoas, por exemplo, que já são velhas de acampamento. E que você vai delegar alguma coisa, você sabe que a pessoa vai conseguir desenrolar sozinha. É experiente. E por outro lado, a gente tem gente que é super disposta, que tá super afim de ajudar, mas não tem a experiência ainda. E aí ela vai ficar te perguntando, ela vai querer... E tem aqueles que, tipo, você sabe que eles vão fazer um negócio, só que ele vai vir toda hora pra você. Posso fazer isso? Cara, pode. Mas esse aqui, eu escolher entre esse ou esse, tanto faz, escolhe. Eu só preciso ser escolha um, eu não... Só vai. Só vai. Mas tem decide, gente que tem pergunta, autonomia, né? Pô, o Fabrício, nesse ano, quantas vezes eu te perguntei qualquer coisa do louvor, assim? Acho que 2, no máximo. Era só, tá tudo ok? Coitado, sofreu pra caramba. Não? O Fabricião eu tenho uma pergunta específica pra ele como tesoureiro. Não, o Fabrício, eu sei que ele sofreu. Você pode já fazer a pergunta, mas assim, eu sei que ele sofreu muito no canto dele. Mas, cara, ainda bem que eu não precisei pensar em nada do que o Fabrício estava pensando. Cara? Eu falei tudo, tipo, ó, é seu e, tipo, beleza, vai lá. Outras coisas que deixei na mão da Bia, que é a nossa secretária. Tipo, Bia, vai lá e o que você fizer é isso. Eu não vou te perguntar absolutamente nada. E foi assim. Então, nossa, essas partes davam um alívio muito bom. Agora tinham outras que não tinha como. Aí você fica toda hora, e como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Isso aqui. E aí tem as finanças, que é a parte mais outra. Tô curioso, mano. Porque assim, a gente falou de toda a organização, de estruturar, organizar a equipe e tal, mas tem toda a organização financeira por trás. E aí você, não sei se o Trigo teve experiência como tesoureiro sempre também. Tentei ficar fora dessa, cara. Então, sempre rolo. Então, e você teve essa experiência, mano, assim, detalhe, hein, esse ano foi punk. Quantos anos aí? Desde 2000... 12 anos. 12 anos. Eu nunca fiquei na parte financeira, velho. Foi a primeira Aí, vez. ó, tá vendo? Foi a primeira vez, velho. Tudo tem uma primeira vez, né? Foi a primeira vez. Conta aí. Conta pra gente. Cara, essa a organização financeira de acampamento divertida. de igreja se só chama na fé. Misericórdia de Deus. Só assim, cara. Acabou, próxima só na pergunta. Não tem planejamento que resolva, Cara, não adianta. E assim, e é muito louco que mano, é exatamente isso, cara. A gente... Eu assim, né, isso já vem da questão da empresa e tudo que eu toco lá. A gente sempre faz estimativas, né? Eu até, em várias áreas, eu chegava e perguntava, mano, vocês têm estimativa de gastar quanto com isso, quanto daquilo? Então, a gente vai fazendo aquela programação, né? Ó, a gente sabe que a gente vai ter X de entrada, né, de acampantes, e a gente tem as despesas. Quais são as despesas? Você tenta identificar, né, o que você tem de despesa. Só que assim, cara, chega 2 semanas antes do acampamento, começa a aparecer despesa. Por mais que você calcule uma sobra, começa a aparecer despesa que você, mano, nunca imaginei que isso aqui... Como assim? Ah, a pessoa, não, isso aqui vai dar R$2.000. Aí chega na hora de dar 3,5. Você, mano, peraí, velho, não foi... Sabe assim, acontecem muitas coisas. Né? Fugiu do planejado. E, cara, pela misericórdia de Deus, deu tudo certo, assim, a gente... Foi muito melhor do que o esperado. Cara, teve um ano, você lembra, Trigo? A gente teve uma reunião de emergência praticamente. Chamaram todo mundo, a gente vai ter que cancelar o acampamento. Cara, como assim que vai ter que cancelar o acampamento? Não vai dar grana. Como assim não vai dar grana? Não, ó, a conta é essa aí. Começaram a mostrar a conta. Aí eu acho que você tava junto nessa reunião, Trigo. A gente começou a olhar assim, eu lembro que eu olhava pra você, olhava pro Coca, todo mundo com uma cara de gente. Essa conta tá errada. E aí, tipo, ó, não vai dar, vai fechar o acampamento porque não vai bater nunca. Gente, mas calma, o que vocês fizeram de conta aí? Vocês estão malucos, não tem lógica nenhuma. Aí senta, aí refaz conta. O povo ia cancelar o acampamento por causa de uma conta errada. Caramba. Aquele ano foi assustador. Foi tipo, ó, não ia cancelar o acampamento, mas foi, vamos tirar o gasto tal. A gente sempre fechava o futebol de sabão, né, pro último dia. Não, vamos tirar o futebol de sabão. O preletor sempre recebe uma ajuda de custo que seja, mas normalmente tem uma oferta para ele também. Vamos ter que combinar com ele que não vai rolar, não sei o quê. E a gente, tipo... Começou a cortar na carne, né? Começou a cortar a gente. Mas peraí, faz a conta certa. Tá sobrando dinheiro. Misericórdia de Deus aí. Tipo, caramba, faz a conta, gente, pelo amor de Deus. Mas tem agora, que ser pra muito mim, organizado. cara, o lado financeiro, assim, até você organizar, assim, né, fazer essas contas, não é a pior parte. Eu acho que a pior parte, que é o que tira o sono mesmo, é essa responsabilidade de contratar os serviços, assim, que a gente tem, né? Então, tem que pagar o acampamento lá até tal dia. Mas quem controla o dinheiro é a tesouraria da igreja. E aí você, cara, eles precisam fazer hoje, será que eles vão fazer hoje? Será que vai dar algum problema? Aí o ônibus tem que pagar 2 dias antes. E aí a gente fica naquela, não,
vão ser 3 ônibus, vão ser 4, vão ser 2, como é que... Aí, Você descobre quase no dia só. não, aí, tipo... Não, eu digo assim, porque 2 semanas antes, né? A gente fecha Sim. exatamente assim, porque tem uma galera que deixa pra última hora e se inscreve mais na última hora. E aí, assim, eu lembro que, por exemplo, na empresa de ônibus, eles ficaram, sei lá, eu mandava e-mail 2 dias sem responder, já na semana do acampamento. Aí eu tentava ligar, não atendia. Falei, cara, essa empresa deu golpe na gente. Esse cara sumiu. Eu lembro de eu acordar assim, 5h30 da manhã, dar aquele estalo assim, eu falo, cara, eu não consigo dormir. Precisa resolver isso. Eu vou pegar o carro, eu vou lá na empresa. E aí a mulher responde. Aí você, nossa, ufa, meu, a pessoa tá viva. Já tava quase batendo no escritório. Mas assim, eu juro pra você, cara, até você saber que o ônibus chegou, aí, cara, beleza, agora sim, agora eu acredito que vai dar certo. Agora você fica numa pressão agora eles vão interna, ficar, assim, vai pagar, cara. vai pagar. Meu, e é assim com tudo quanto é coisa que precisa pagar, assim, né, meu? Mas, Gu, você falou do ano que a conta tava errada, né? E a gente achou que não tinha dinheiro e a conta tava errada. Mas teve um ano que a conta estava certa e a gente ficou devendo, cara. Eu acho que ninguém participou nessa época. Eu acho que eu não tô devendo pra ninguém. Não, a gente teve um rombo, cara. Foi um ano bastante diferente. Essa era uma diretoria novata, sem muita experiência, e optaram por fazer contratar um cara que fez o intermédio com o acampamento e tal. E os acampamentos que ele trouxe como opções eram meio fora, assim, de valor, né? Mas acabamos fechando. E o desafio era assim, precisava levar muita gente pro acampamento se pagar. E foi um chute no escuro, assim, cara, porque não chegou naquele valor. Eu sei que na época, assim, deu um rombo de uns 10 mil reais. E, cara, aí deu BO, deu ruim. Porque aí o conselho chamou pra gente explicar, então foi toda a diretoria, Sim. o conselheiro, o pastor da época, todo mundo se explicar no conselho e tal, porque a gente tinha dado uma um responsabilidade prejuízo nas muito contas grande, do acampamento de 10 mil reais na época. Na época era um valor considerável, né? 10 mil reais era tipo 30 mil hoje. Assim, Isso revela a idade. se fosse 10 hoje, também seria um rombo. Hoje já é ruim, hoje já é ruim, mas na época era seria pior. muito ruim. Mas... Na época era pior, na época o dólar devia estar menos de 2 reais. Não, e aí então... você tinha também a dimensão da igreja, né? Que não é a mesma de e hoje. a igreja é muito menor do que hoje e tal. Então, 10 mil, a Pô, diferença faz uma era diferença. muito grande. Mas cara. aí você vê o tamanho da Mas é um responsabilidade. aprendizado também, né? Sim. Não, baita que nem aprendizado. esse ano a gente fechou o acampamento para 100, conseguimos levar 200 porque o lugar comportava. É. Mas o mínimo que a gente tinha que fechar era 100 pessoas, né? Se não tivesse chegado lá, a gente ia tomar. Então, mas esse foi o aprendizado, entendeu? Nunca mais cometemos esse erro. Sim, e chegou até a gente esse aprendizado. Porque todo mundo que continuou e foi passando, ensinando, tipo, ó, fecha num número que vocês vão conseguir levar. Fecha no número mínimo ali, podendo estender, porque é melhor do que você fechar um... o acampamento comporta 180 e vocês têm que levar 160. Tipo, não vai dar, Não adianta. Essa é pensou? outra dica que a gente pode deixar pra quem tá ouvindo aí. Cara, você como organizador vai errar em alguma coisa. Em algum momento você vai errar. Só que você vai aprender e as próximas gerações vão colher esse fruto. Mas é isso, cara. É aprendizado. Não, mas sempre tem uma novidade, Organizar alguma né, coisa mano? é aprendizado. Sempre tem uma novidade. Sempre tem, né? Não tem Sempre jeito. tem. Por mais que você planeje, Você organize não consegue antecipar tal, tudo. Não consegue. Não alguma coisinha vai dar uma fugida ali no meio. Vai dar uma fugida e vai te deixar na mão. E às vezes perder cabelo. Cara, eu acho que tem muita coisa pra falar de acampamento. É bom demais, né? Mas assim, já caminhando pra encerrar, 2 coisas. A primeira é... Quanto tempo vocês demoram pra se recuperar de um acampamento? Olha... Difícil, hein? Você disse que tá Eu- se recuperando até eu- agora. O meu último foi em Mas eu não sou 2013, parâmetro, cara. eu tô Acho que velho ainda mesmo. tenho algum trauma dele. Tô me recuperando ainda. Cara, não tenho uma coisa, mas demora um pouco. É que logo você se engata no próximo, né? E aí, aí se pronto. engaja no próximo. E aí, cara, você não se recuperou ainda, mas vai que vai. E a graça de Deus vai suprindo. Eu acho difícil falar de tempo de recuperação. E eu, pelo menos esse ano, assim, eu tô numa fase de vida, de trabalho, assim, que não tá deixando Não recuperar. tá deixando né? recuperado. Eu voltei do acampamento, na mesma semana eu tinha que fazer mudança de escritório, pegar, encher era. caminhonete de móvel e levar pra um lado e levar... Assim, É não sei quando que a gente vai se Eu tô recuperar, perguntando, não. mas pra encher o saco. Porque, né? Cara, eu voltei na ilusão, falei, tipo, vai passar o acampamento, eu consigo organizar as paradas. Não, descansada não. Falei, eu consigo organizar a minha agenda e tal.
Tô até agora tentando, Eu bicho. também. Mano, esses meses... A Jéssica olhou pra mim assim essa semana e falou, ó, a gente vai ter que parar com alguma coisa aqui porque não tá dando certo e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Não tem onde encaixar Ô, as coisas. Senhor. Mas é isso. Se vocês tivessem... a gente deu vários conselhos, assim, um conselho pra deixar pra galera, seja pra aqueles que querem organizar um acampamento ou querem aprender alguma coisa nesse sentido, o que vocês diriam pra eles? Agora chegou a hora da tua pergunta, Fabrício. O que você pensou aí pra indicar pro pessoal? Não é essa não, ainda não. Não, mas pode ser entrar no também. embalo aí se vocês tiverem de um conselho, filme, de conselho. livro. Cara, de conselho, cara, eu acho que assim, pode parecer clichê, assim, né? Mas cara, nunca esquecer que, assim, nunca esquecer o motivo de você organizar aquilo, né? Que é glorificar a Deus e que participar e entender, né, o agir de Deus ali nas vidas que estarão no acampamento. Então, acho que se a gente pensar nisso, em tudo que a gente for fazer, acho que a coisa melhora, né? A gente tendo esse foco, tudo vai sair melhor do que sairia sem esse foco. E, cara, orar muito, assim, velho. Orar muito. Além da dedicação, o serviço tem que orar muito. Porque, no fim das contas, quem faz é Deus. A gente tá ali sendo instrumento, assim, e cara, tudo que quem faz é Ele mesmo. E um outro conselho para quem está na organização, quem quer começar a organizar, é participar e frequentar alguns outros acampamentos, né? Explorar um pouco. Existem acampamentos muito bem estruturados já, né? Conhecidos aí, né? no meio cristão, né? O MAB, o PV, JV, entre outros. E eles têm temporadas, né? Eles têm janeiro, às vezes julho e às vezes de carnaval. Né? E eu fui em alguns, né? Então isso traz uma bagagem para quem está organizando, porque você vai com o olhar de aprender, cara, você começa a ver coisas ali dos bastidores, de como os caras se preparam. Aproveitar muito, né? Participar de acampamentos de outras igrejas também é uma ferramenta, porque aí você começa a ver realidades que às vezes são mais parecidas com a realidade da sua comunidade local, às vezes são mais diferentes, mas você consegue adquirir muito conhecimento nisso daí. Então um conselho para quem quer ou para quem já organiza com alguma frequência, participar de um acampamento diferente. Isso vai te trazer uma riqueza de experiência e de conhecimento que não tem igual. Muito bom, beleza. Qual que era a pergunta do Fabrício? Eu É fiquei a curioso próxima. agora. Eu passei muito rápido. Cara, a pergunta a gente sempre pede uma recomendação de livro, filme. Vocês têm alguma nesse tema? Acho difícil. A recomendação vai organizar acampamento, vai atrás e você aprende na marra. Vai suar, nego. Vai suar sangue que você vai aprender. Tem um filme sobre acampamento cristão que saiu no Netflix recente, mas é um musical, eu não assisti. Mas eu queria ter assistido só pra dizer se dá pra assistir ou não. Se é bom ou não. Se é bom ou não. Ou seja, assista, mas... Se for o que eu tô pensando, Deixa seu comentário. pela galera que participa assim, eu não indicaria muito. Manda não, pra gente se É é por que eu bom tô ou não. pensando, É um mesmo. musical, é recente. Recente não, saiu no Netflix recente, pelo menos, né? Mas é gringo ou é Sei. brasileiro? É Brasil. gringo. Ah, é gringo? Então, Não, o então não é o que eu tô problema- pensando. Não? O problema dos filmes de acampamento é que eles são tudo meio aquele padrãozão americano, assim, sabe? Que não se encaixa na nossa cultura, assim. Tipo, os filmes que eu já vi de Sim. acampamento pra indicar. Literatura, livros, muito fraco. Eu já procurei, é muito fraco. O que eu indico, assim, de conselho nessa área, assim, mais técnica? São coisas que não tem necessariamente a ver com acampamento, mas vão te ajudar muito no acampamento. Buscar conhecimento na questão de relacionamento com as pessoas no seguinte sentido, de entender o perfil das pessoas. Esse tipo de treinamento mais de dinâmica, de personalidade, isso favorece muito. Porque como você vai lidar com uma equipe bastante diversa, quando você começa a entender a maneira de cada um pensar, isso te facilita muito na gestão, no delegar as tarefas, no confiar, porque você sabe que cada um reage de um jeito. Tem os caras mais práticos, tem os caras mais filosóficos, tem os caras mais lentos, tem os caras mais dinâmicos, caras e mulheres, né? Pessoas. Então, relacionamento humano, se desenvolver um pouco nisso. E um outro conhecimento técnico, assuntos de gestão de projetos, gestão de eventos, esse tipo de coisa. Você consegue conteúdo técnico de qualidade, às vezes até de graça na internet hoje, que te ajuda a te dar uma visão um pouquinho mais de como as coisas funcionam em termos de processos, projetos, e você consegue aplicar muito daquilo numa organização de um evento. O acampamento nada mais é do que um evento de, às vezes, 2 dias, 3, 4, depende do tamanho, uma semana, mas é um evento, é um projeto. Ele tem um budget, ele tem um orçamento, ele tem um público-alvo, ele tem um objetivo, ele tem um cronograma, né? Então,
é você estruturar aquilo. Só que o foco dele é um foco cristão, um foco Sim. diferenciado. Mas se você, como organizador, tiver um pouco de bagagem nessas duas áreas, relacionamento humano e gestão, cara, te facilita muito a enxergar o acampamento de uma forma um pouco mais prática. Aproveitando aí esse gancho também, como assim, a gente não tem literatura, não tem nada que a gente possa falar, olha, isso aqui é um manual que vai funcionar. Mas uma coisa que funciona muito, que é a ideia de você se colocar à disposição, de ir ao acampamento de outra igreja que já tem uma estrutura, que tem uma organização, participe e se ofereça para aquela equipe, fala, olha, eu gostaria de participar com vocês na organização, aprender, eu tenho a vontade de levar, vai lá e troca ideia, fala, conversa, busca, né, fazer esse network prática, aí e tal, e, mano, vai pra cima. Muita temporada de acampamento aceita os equipantes que eles falam, né? Voluntário, equipante. Você pode se inscrever como equipante, você vai passar por um treinamento, vai executar na prática aquela temporada de uma semana, às vezes 2. Cara, isso é um aprendizado sem tamanho também. Não, e aí você ganha uma experiência que é, fenomenal, né? Fenomenal mesmo. Sem dúvida. Isso aí. A gente sempre encerra também com um versículo, e de novo, nesse tema, complicado. Eu vou ler um texto aqui e aí eu vou ter que tentar explicar o texto. mas é de verdade, assim, é o texto de Atos 2, versículo 42 a 47, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O texto, basicamente, para expressar um pouco da comunhão que a gente vive no acampamento, do propósito, que eu acho que esse texto fala bem de um propósito que a gente pode olhar para o acampamento com esse olhar de, tipo, essa comunhão uns com os outros, o aprendizado na palavra do Senhor, e pensar que, poxa, esse ano cresceu pra caramba o nosso acampamento e, consequentemente, o nosso grupo cresceu muito. E o texto diz ali no final, enquanto isso, ou seja, o foco nunca foi o crescimento nosso, né? Mas foi o trabalhar todo o resto ali e ver o crescimento de cada um individual e em grupo também. Isso foi muito bom. Então, por isso que a gente acabou escolhendo esse texto. Eu acho que ele faz sentido. Explicado. É que, assim, nada a ver a dinâmica, né? Mas é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. Eu acho que a gente tem muita história de acampamento. Dava pra ficar aqui por horas e horas falando. Mas é isso. Obrigado por participarem. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, galera. Fiquei bem feliz mesmo. Foi um tempo muito gostoso aqui. Muito bom. Que bom. Fico feliz. É isso aí, gente. Valeu. Brigadão. Até a próxima, gente. Até. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu.